é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, que é o nosso caso, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do homem celestial. Aqui nos mostrando esse paralelo entre o homem terreno, formado por Deus. Infelizmente houve a queda do homem, mas o homem que veio dos céus, o celestial, que se encarnou, ele nos deixou esse exemplo de que um dia o nosso corpo também seria ressuscitado, glorificado. Voltando para Gênesis capítulo 2, verso 7, podemos ver também nesse importante verso, além do Senhor formar o homem do pó da terra e lhe soprar nas narinas o fôlego de vida, e o homem, ele foi feito alma vivente. O homem do pó da terra, e agora nós vemos a questão do soprar de Deus. Essa figura de linguagem representa a atividade criadora do Espírito. É o que podemos ler no Salmo 104, verso 30, que diz assim: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Deus é que sopra o ser humano. Que coisa maravilhosa! Nós podemos entender quando uma criança nasce, logo ela começa a chorar e ali já é formado, desde o ventre materno, já é soprado esse fôlego, essa atividade do Espírito. E nós vemos uma figura muito importante quando Ezequiel falou sobre a visão de um vale de ossos secos. Quando ele teve essa visão, que me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e ali, nesse texto de Ezequiel, capítulo 37, nós vemos como Deus fez, através desses ossos secos, como diz no verso 4, profetiza a estes ossos secos, a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi
a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. E aí, esse fenômeno aconteceu sobre aqueles ossos secos, e diz no verso 9, por exemplo: assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E no verso 14 diz: porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Uma figura da nação de Israel, que estava como ossos secos, uma figura também da humanidade caída, que somente através da regeneração, como o Senhor Jesus disse para Nicodemos, o que é carne, o que é espírito. Importa nascer de novo da água e do Espírito. Voltando para Gênesis 2,17, nós vemos que o homem passou a ser alma vivente, seres viventes. É o que também vemos nesse mesmo capítulo, no verso 19, que diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Seres viventes. O homem não é formado de uma vida pré-existente. É bem claro a palavra do Senhor, tirando toda essa ideia de reencarnação. O homem também é diferenciado dos animais por levar em si a imagem de Deus. É o que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, verso 26. Formamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os animais, eles têm percepções, especialmente os domésticos, de coisas que eles podem aprender. É algo também notório, mas o homem, ele é diferenciado dos animais porque leva a imagem de Deus. E isso mostra a autoridade dos homens sobre os animais, ao qual Deus deixou para o homem dar os nomes, os devidos nomes a cada animal. Agora, quando morremos, que é considerado um estado intermediário, existem muitas controvérsias a respeito desse estado intermediário do corpo e da alma. Na morte, a alma deixa o corpo, mas isto não é a libertação feliz, como algumas filosofias gregas e algumas seitas elas ensinam. Platão dizia, e os gregos criam, que na morte o corpo, que era algo ruim, estava agora em pó,
e a alma seria liberta. Isso chama-se dualismo platônico. Mas nós vemos na Bíblia que a esperança cristã não consiste na redenção da alma em relação ao corpo, mas consiste na redenção do corpo. Aguardamos a nossa participação na ressurreição de Cristo e através da ressurreição do nosso corpo. Da mesma maneira que Cristo, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, assim a nossa esperança, ela está baseada no modelo do Senhor Jesus Cristo. Aguardamos essa participação nessa ressurreição. Ainda que desconheçamos no presente a exata composição do nosso futuro corpo glorificado, sabemos que há uma continuidade do nosso corpo atual. Paulo falou sobre isso, já tivemos lendo alguma passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, mas podemos ver também em Filipenses, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, ele fala sobre esse ensino importante que devemos conhecer da nossa esperança. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Temos essa esperança. Colossenses 3, verso 4, também diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, prezado ouvinte, nós temos essa esperança da nossa vocação celestial quando estamos no segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora observemos ainda nesse texto de Gênesis capítulo 1, verso 27, porque é algo que ocorre em nossos dias. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E o texto é bem claro: homem e mulher os criou. Masculino e feminino pertencem ao padrão da criação de Deus. Homens e mulheres trazem igualmente esta imagem de Deus e, em consequência, trazem a dignidade de Deus para as suas vidas. Então, a natureza que complementa um homem e uma mulher de sexos diferentes visa uma cooperação enriquecedora. Os dois, vivendo juntos, vão estar cooperando para a sua vivência aqui na terra. Esse é o desejo e o propósito de Deus. E isso é importante, porque é uma instituição dessa cooperação mútua de macho e fêmea, é o que Deus previa. Podemos ler isso em Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E essa cooperação mútua que Deus formou envolve o casamento, envolve a procriação, que são coisas que somente macho e fêmea podem produzir. É uma satisfação que eu creio que todo homem, toda mulher, em sua dignidade humana, deseja. Na vida familiar, que coisa maravilhosa, na continuidade da família, que é uma criação de Deus, são vínculos afetivos muito fortes, que só pode ser proporcionado com macho e fêmea. Não existe outra opção, como hoje querem introduzir no conceito da humanidade. Mas essa cooperação ela pode ser estendida a todas as atividades da vida. Como é importante essa participação, como podemos ver no meio da igreja, quando homens e mulheres trabalham com o mesmo objetivo. Então, perceber a diferença entre si mesmo e uma pessoa do outro sexo é uma escola da vida, para se aprender a prática e a alegria do apreço mútuo entre essas participações, homens e mulheres, e da honra, do serviço e da fidelidade que podemos fazer todas as atividades da vida. Então, que esse entendimento a respeito do nosso ser exterior, que é o nosso corpo, e o ser interior, que é a nossa alma, o nosso espírito, ele possa ter essa compreensão dessa vocação celestial através do Senhor Jesus Cristo, que veio realizar esta obra lá na cruz do Calvário. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4. Ele diz que nós devemos ter essa vocação. Ele diz no capítulo 4, verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele fala no verso 4, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação.
uma vocação celestial. É o que desejamos nesta manhã, nesse dia para você. Uma vocação não terrena, mas que você busque as coisas do alto, de cima, para que realmente você tenha essa compreensão dessa criação de Deus e que essa vida não se resume simplesmente a uma existência que você vire pó, mas que a sua alma esteja eternamente com Deus. Que Deus te abençoe. Amém.